Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Ações do Walmart despencam após corte em estimativa de lucro. Essa notícia é interessante porque eu vou mostrar para vocês o porquê que os analistas de mercado utilizam o Walmart como um termômetro do mercado consumidor, principalmente nos Estados Unidos, e por que esse corte na estimativa de lucro ele contamina tanto os seus concorrentes, ou seja, empresas que atuam no mesmo setor, assim como o mercado como um todo. Então, a gente vai analisar bem esses pontos aqui nesse BTC News, ok? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando também que no sábado a gente dará início às turmas do segundo semestre do General Business Program, um curso generalista de negócios que aborda soft skills, finanças corporativas, valuation e investimentos, assim como estratégia empresarial e marketing estratégico. Se você quer ter toda essa bagagem de business para você conseguir capturar as melhores oportunidades de mercado ou alavancar sua carreira, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. A gente tem turmas de sábado, presenciais e virtuais lives, assim como turmas de semana, segundas e quartas à noite ou terças e quintas à noite, virtuais lives. Então, entre no nosso site, escolha uma turma e eu terei o prazer aí de ministrar algumas disciplinas para vocês, ok? Bora! Então, vamos entrar um pouco na notícia aqui, ó. As ações do Walmart despencavam cerca de 8,5% hoje, dia 26, após o varejista cortar ontem, dia 25, sua projeção de lucro. Por que o lucro vai ser pior do que eles tinham estimado? Aí vem a razão. À medida que o aumento dos preços de alimentos e combustíveis levou os consumidores a reduzir compras discricionárias. Então, a princípio, o que está mostrando aqui é que esses dois efeitos vão ter um impacto muito grande na receita do negócio. Perfeito. Então, a gente já sabe que a projeção de receita vai ser pior do que eles tinham estimado, primeira coisa. Só que esses dois efeitos, eles também têm outros efeitos colaterais dentro do P&L. Por quê? Tanto a parte de aumento de custos de alimentos quanto na parte de combustíveis vai aumentar custos e despesas. Se você tem menos crescimento de receita com um aumento, ou uma perspectiva de aumento de custos e despesas, sua margem operacional cai também. Então isso vai trazer a lucratividade do negócio para patamares menores do que eles tinham estimado. Isso é muito ruim para o mercado. Para quem é acionista do Walmart, os analistas de mercado vão pegar essa nova estimativa, vão fazer as novas projeções, vão trazer a valor presente e vão ver que o valor da ação vai estar menor do que tinha quando as estimativas eram melhores. Perfeito. E aí a ação cai vertiginosamente. Lembrando que esse guidance de mercado que o Walmart divulgou, ele foi antes do resultado do segundo trimestre do ano fiscal. Ou seja, vai ser só em agosto, acho que dia 15 de agosto, se eu não me engano. Então, eles já estão alinhando expectativa. Olha, o resultado não vai vir bom. Já estou avisando isso. Perfeito. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês do resultado e de como que isso impacta outras empresas do mesmo setor e até o mercado como um todo. Perfeito. Então, só para mostrar para vocês o efeito. Olha o que aconteceu com a ação do Walmart no dia aqui. Então, ontem eles fecharam a $132 por ação. Aí eles divulgaram essa mudança de guidance e o negócio caiu, abriu hoje a 120. Era 132, abriu a 120, agora está operando a 121, mais ou menos. Perfeito, legal. Olha a Amazon aqui, contaminou empresas do mesmo segmento. Então a Amazon fechou ontem aqui, a $121, ela abriu hoje, deixa eu pegar aqui, a 117, 121, 117, e está operando agora a 114,81. E a Target, que também é uma concorrente, fechou ontem aqui, antes do anúncio do Walmart, a 157, abriu hoje a 151. E aí fechou aí, tá operando a 151,69. Legal. Então o que acontece? Se o Walmart, que tem uma representatividade de receita gigantesca, eu vou mostrar para vocês, começou a ter corte nas expectativas de lucro, provavelmente quer dizer que o mercado consumidor americano está dando uma desacelerada. Perfeito? E aí todas as empresas que dependem desse mesmo mercado consumidor também provavelmente vão ter resultados ruins também. Por isso que contaminou as empresas do mesmo setor. Só que tem um ponto. Qual que é o ponto? O Walmart é varejista. Se o mercado consumidor ele desaquece, o que vai acontecer? O Walmart também vai comprar menos. Então todo mundo que está para trás da cadeia vertical, ou seja, as indústrias, também vão sofrer no curto e médio prazo. Então isso contamina o mercado como um todo. Tanto é que eu peguei aqui o índice SP500, que reúne as 500 maiores empresas listadas lá no mercado norte-americano. Hoje caiu 1,15. Então a perspectiva para o mercado não é boa.
qual que é a representatividade aqui das ações, né, do faturamento do Walmart no mercado como um todo? Né? É o maior varejista, né? Então, não sei se vocês já viram quanto que é o faturamento do Walmart, estou mostrando aqui para vocês. Ó. No ano fiscal de 2022, ou seja, ano passado, eles fecharam o ano com 572 bilhões de dólares de faturamento. Um crescimento de 2,4% em relação a 2021, que foi excelente. Legal, tá? Então, meio trilhão de dólares é o faturamento do Walmart. E aqui o lucro operacional foi de 25,9%. Então você percebe que o negócio aí tem margem apertada pra caramba, dá mais ou menos uns 4,5%. Então, para você conseguir gerar 25,9 bilhões de lucro operacional, você precisa faturar 572. É coisa pra caramba, né? No ano fiscal de 2022, eles tiveram free cash flow positivo, legal, uma geração de caixa operacional aqui de 24, e distribuíram bastante dividendo e recompra de ação. Na parte de retorno para o acionista ali, só de recompra de ação e dividendo deu quase 16 bilhões. Então, uma empresa ali que no ano fiscal de 2022 mandou muito bem, tá? 572 bilhões, Renato, é muito grande? Vou pegar como referência a Amazon, que é a segunda. A Amazon, no mesmo ano fiscal de 2021 agora, que é o calendário que bate com o do Walmart, fora um mês, ano passado eles tiveram um faturamento de 469 bilhões. Aí você fala assim, pô, Renato, também não está tão longe assim, tem 100 bilhões de diferença, né? 570 contra 470. Mas lembra que a Amazon, ela também tem Amazon Web Services, que é a parte ali da nuvem, do cloud, dos serviços na nuvem que a Amazon tem, que representa mais ou menos uns 60, 70 bilhões de faturamento anual. Então se você tira aí, vamos arredondar, 70, dá 400. Então é 400 contra 572. Então você percebe que o Walmart ainda tem, né, uma vantagem aí significativa, né, em termos de bilhões de dólares em relação à Amazon, que é a segunda. Então, vocês veem aí que o Walmart ele é muito significativo. Por isso que o mercado financeiro fica olhando com lupa o que está acontecendo com os resultados do Walmart para fazer aquela análise que eu mostrei para vocês. Perfeito, bora! Eles divulgaram só os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, que foi até abril de 2022, tá? Final de março ali. Beleza. Então, ó, como que foi esse ano? Esse ano aqui, ele já começou a mostrar no primeiro resultado desse ano que o negócio já não andava muito bom. O crescimento de receita aqui foi de 2,4%, foi para 141,6 bilhões de dólares. Só que aqui a gente percebe que a margem operacional deu uma comprimida. Então o lucro operacional foi de 5,3, dá uma margem de mais ou menos 3,7. Lembra que era 4,5 que eles fecharam no último ano fiscal. Então, você já percebe aquele efeito que eu mostrei para vocês. Receita andando de lado, aumento de custos e despesas. O que acontece? Margem operacional mais apertada. E outra coisa que foi muito ruim no primeiro trimestre para o Walmart foi que ele queimou caixa operacional, 3,8 bilhões. Ele sempre gera caixa operacional, até porque ele tem um ciclo de conversão de caixa, historicamente, um ciclo de conversão de caixa muito pequeno. Vou mostrar para vocês que o capital de giro começou a pegar bastante aí no primeiro trimestre, e com a notícia do corte ali das estimativas, a tendência é piorar ainda mais. Perfeito, bora! Então, ó, só dando um panorama do que aconteceu no primeiro trimestre, eles aumentaram aqui os recebíveis em 32,4%, os estoques em 32% e os contas a pagar e fornecedores ele só aumentou 9,9%. Ou seja, se você tem um aumento numa magnitude maior dos ativos circulantes operacionais em relação aos passivos circulantes operacionais, o que acontece? O capital de giro aumenta. Se o capital de giro aumenta, se você tem uma lucratividade apertada, o que acontece com o ROIC? Ele cai. O ROIC aqui, anualizado, foi de 13,9%, que não é ruim. Só que ele caiu 50 basis points. Né? Então a gente percebe aí que o ROIC está com uma tendência de queda. E como a gente sabe, a taxa de juros lá no mercado norte-americano está subindo. Ou seja, custo de capital subindo, ROIC caindo. O que acontece? Menos economic value added, menos agregação de valor para a empresa. O que acontece com o valuation? Cai. Cai bastante. Para quem já teve aula comigo aí em valuation ou já assiste o podcast há muito tempo, sabe que isso daí é regra. Perfeito. Bora. Olha aqui o que aconteceu com o ciclo de conversão de caixa, pra vocês verem como piorou bastante. Ó. No final do ano passado, eles estavam com um ciclo de conversão de caixa em torno de 3,46 dias. Legal, então uns 3 dias e meio. Perfeito, tá? Que é bem pior em relação à Amazon, que é negativo, mas ali para um varejista com essa magnitude aí de faturamento, até que não é um capital de giro tão grande assim. Perfeito. Só que olha o que aconteceu no primeiro trimestre. O capital de giro aqui, ó, o ciclo de conversão de caixa passou de 3,4 para 7,3. Dobrou.
Ah, se dobrou o ciclo de conversão de caixa, o capital de giro aumentou bastante. Consequentemente, perda do ROIC. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo do ROIC. Ó. O ROIC anualizado no primeiro trimestre de 21 era 14,4. Agora foi para 13,9, aqueles 50 basis points de perda. Olha aqui, ó, o lucro operacional aqui, ó, foi de 37 bilhões e 400 contra 37,800. Ou seja, o lucro operacional ele caiu, mas não caiu tanto. Só que se você tem um pouco de lucro operacional, assim, né, uma taxa de perda um pouquinho baixa, né, que é o caso aqui. Só que o aumento do capital operacional gigante, o que vai acontecer? O ROIC vai cair. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, o capital operacional era de 263 bilhões, foi para 270 bilhões. Então você tem um aumento do capital operacional com um lucro meio semelhante. Qual que é a consequência clássica? ROIC cai. Perfeito. Tá? E aí esse capital de giro está aumentando bastante, e foi uma das explicações que o Walmart falou que aconteceu no primeiro trimestre e que vai acontecer no segundo trimestre, aumento de custo. Então o estoque que ele carrega está num custo muito maior. E aí isso é um problema, porque aí você aumenta aí o capital operacional da companhia. Quando a gente pega aqui por região, a gente percebe que Estados Unidos, que representa aqui 96,9 bilhões de receita, teve um crescimento de top line de 4%, só que o lucro operacional caiu 18,2%. Legal, tá? O Walmart Internacional foi uma desgraça total. Né? A receita caiu 13%, né? Foi para 23,8%, e o lucro operacional caiu 33%. Legal? Então você vê que a operação fora dos Estados Unidos do Walmart é muito ruim. Está piorando, aliás, né? O que salvou a lavoura em termos de top line? O que salvou foi o Sam's Club, o famoso atacarejo. Aumentou 17,5% aqui, foi 19,6 bilhões de dólares. Soma tudo ali, dá o faturamento ali que eu mostrei para vocês, só que tudo tá sem considerar a parte dos postos Walmart ali que eles têm, né? Então excluindo a parte de combustível, perfeito? Legal. Só que o lucro operacional do Sam's Club aqui é meio ruim aqui, né? Caiu 20%, mas como estava perto do break-even, tá perto do break-even ainda, então beleza, tal, não influenciou tanto assim. Então você percebe que em termos de faturamento, Estados Unidos está andando de lado, internacionalmente a receita caiu, e só o Sam's Club que teve crescimento aí dessas três operações que o Walmart tem. Perfeito? Olha o que aconteceu aqui, ó. O ticket médio eles não conseguiram aumentar. O ticket médio aumentou 0,2% aqui no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023. Então, ele teve um aumento de custo, mas não conseguiu repassar isso ou em volume ou em preço. Né? Eles falaram que o volume foi mais ou menos igual, ou seja, todo o aumento de ticket médio veio do preço. Dado que o aumento praticamente não houve, não conseguiu repassar o aumento do custo para o cliente. Consequentemente, absorveu aí a perda aí, a margem pior ali dentro do resultado da companhia. Então, quando a gente pega o P&L aqui aberto do primeiro trimestre, a gente percebe, né? Então, ó, receita cresceu 2,4%, só que os custos aumentaram 3,5% e as despesas aumentaram 4,5%. E aí fez o lucro operacional cair 23%, pessoal. É muita coisa. E a margem operacional caiu de 5%, que já era apertado, para 3,7%. Então o negócio está piorando a performance operacional. E aqui, ó, o lucro líquido ele foi 2 bilhões 054 contra 2 bilhões 700, uma queda de 25% aí no lucro líquido. Então, perspectivas bem ruins. E ainda, como eu falei para vocês, o que foi muito ruim no primeiro trimestre, que provavelmente vai acontecer agora no segundo trimestre, queimou caixa operacional. Queimou 3,7 bilhões aí de caixa operacional, né, das atividades operacionais, contra uma geração no mesmo período do ano anterior de 2,8. Então antes ele gerava caixa operacional, agora ele queimou. Dado que ele precisa fazer capex também, 3,5, como ele consegue fechar a conta, e isso também é uma perspectiva ruim para o Walmart, tomou quase 11 bilhões de dívida. E aí a gente percebe, se você pega muita dívida agora com uma tendência de taxa de juros crescentes, o custo dessa dívida vai começar a pesar bastante ali no P&L. Consequentemente, o lucro líquido vai começar a dar uma apertada. Por isso que eles cortaram bastante também estimativas aí de lucro líquido para a companhia este ano também. Então, ó, eles estão aqui com caixa de 11,8%, só que eles tinham começado o trimestre com 14%. Então, deu aquela bela queimadinha de caixa. Então, é isso que aconteceu com o Walmart. Só que a gente percebe, até com notícias, né, de outros varejistas, que a coisa não anda muito boa mesmo. Olha que notícia interessante que surgiu aqui de um competidor do Walmart, ó, Amazon. A Amazon aumentará preços do serviço Prime em até 43% ao ano na Europa. Como na Europa a inflação está pegando forte
E como a taxa de juros ainda está muito baixa, a perspectiva dessa inflação alta tende a ser mais duradoura. Então o Walmart ele já decidiu que ele vai tentar repassar alguma coisa para o cliente, para manter as margens operacionais, coisa que o Walmart não conseguiu, como eu mostrei para vocês, ou a Amazon já está fazendo isso na Europa. Então vamos esperar aí os resultados aí das grandes varejistas, até para conseguir entender direitinho o que aconteceu, se foi tão ruim assim, e se o corte de estimativa ali para o final do ano fiscal talvez não seja revisado para baixo nos próximos trimestres, né? Tudo que está ruim pode piorar. Vamos ver o que vai acontecer, ok? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.